Bom dia a todos. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, franqueia a palavra ao vereador Paulinho Palmeira para proceder à leitura de um texto bíblico. Bom dia a todos. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Salmo 46. Amém. Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação de presença de vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino, presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereador Flávio Bittar. Presente. Vereador Márcio Melo. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 12 vereadores presentes. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos declarando aberta a 7ª sessão extraordinária da 17ª legislatura. A presente sessão foi convocada especialmente para apreciação dos seguintes proposições. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Você vai ter que instaurar a comissão. Pauta da ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinário número 77/2017. Ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Vinhedo no Viva, Consórcio Intermunicipal de Saúde Vinhedo, Tativo Valinhos, e da outras providências. Cora a maioria simples com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das comissões permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Primeira e segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinário número 78/2017. Altera os artigos 1º, 3º e o 17º e acrescenta o artigo 24A, Lei Municipal número 3.738, de 23 de dezembro de 2016, e da outras providências. O quórum é maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos, avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei ordinário número 79/2017. Altera o inciso 3º e acrescenta o inciso 4º ao artigo 1º da Lei Municipal 3583, de 1º de outubro de 2013. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com as entidades jurídicas de natureza pública ou privada, prestadoras de serviço hospitalares de assistência à saúde aos usuários do SUS, no atendimento de média e alta complexidade, credenciadas e classificadas em chamamento público, e da outras providências. Ocorre a maioria simples com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos, avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei complementar número 13/2017. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 1246, de 28 de dezembro de 1984, Código Tributário Municipal, e da outras providências. Ocorre a maioria absoluta com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos, avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei complementar número 14/2017. Altera a Lei Complementar Municipal número 148, de 23 de dezembro de 2016, e da outras providências. Quórum maioria absoluta com os pareceres da Procuradoria Jurídica de Assuntos Jurídicos, avulso com os senhores vereadores. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, de acordo com o artigo 119, 5º do Regimento Interno, suspenda a sessão para que seja dado parecer sobre as proposituras constantes na convocação. Portanto, designa os vereadores Márcio Meli, Sandro Rebeca e Marcos Ferraz para a comissão mista, os quais terão 15 minutos para analisarem e exararem as preposições de pauta.
Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação de presença de vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino, presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereador Edu Gelman. Presente. Vereador Flávio Bittar. Presente. Vereador Márcio Melo. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Ney Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 12 vereadores presentes. Havendo no legal, reiniciamos nossos trabalhos declarando reaberta a 7ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da comissão mista exarado às proposituras da pauta. Parecer apartado da comissão mista aos projetos de lei complementares números 13 e 14 e aos projetos de leis números 77, 78 e 79. Eu, vereador Sandro Rebeca, membro da comissão mista constituída e nomeado para exarar parecer as proposituras da pauta, após análise, não encontramos impedimento de ordem legal ou constitucional que impeçam a livre tramitação das referidas proposituras. Com relação ao projeto de lei complementar número 3 de 2017, acompanho o relatório jurídico número 176 de 2017 desta Casa, opino pela sua legalidade por não ser apresentado junto ao projeto em questão, o seu impacto orçamentário. Parecer apartado da comissão mista aos projetos de lei complementares números 13 e 14 e aos projetos de leis números 77, 78 e 79 de 2017. Nós, membros da comissão mista, constituída pelos vereadores Marcos Ferraz e Márcio Melli, nomeados para exarar parecer às proposituras da pauta, após análise não encontramos impedimento de ordem legal ou constitucional que impeçam a livre tramitação das referidas proposituras. Quanto ao mérito, caberá ao soberano plenário decidir. Assinam os vereadores Márcio Melli e Marcos Ferraz. Projeto de lei número 77 de 2017. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em segunda discussão o projeto de lei número 77 de 2017. Algum vereador querendo discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Ana Genesini. Bom dia, senhor presidente, vereadores da mesa, vereadora Flávia, demais vereadores, público presente, secretário de governo Edson Ruiz, imprensa, internautas. Projeto de lei 77, que nós vamos discutir agora em segunda discussão e votação, trata do consórcio intermunicipal de saúde Vinhedo, Itatiba e Valinhos. Teve alguns votos contrários na sessão de segunda-feira, e agora a gente está aí começando a fazer a segunda discussão. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião com o pessoal que está cuidando de fazer todo o planejamento e elaboração desse consórcio. Foi uma reunião muito boa. Recebemos todo o material do planejamento estratégico situacional a respeito da situação da saúde desses 3 municípios, muito produtiva a conversa. Eu tinha dito na segunda-feira que se nós não tivéssemos informações mais concretas a respeito do projeto, eu não estaria acompanhando a mesma votação da segunda-feira, mas eu acho imperioso dizer que vale a pena nós darmos ao município de Vinhedo a oportunidade de estar participando desse consórcio intermunicipal de saúde e até falar um pouco mais. Pelo que se demonstra da situação do país, eu acho que os governos
federal, estadual e municipal não terão outras alternativas se não criarem consórcios, não só na área da saúde, como nós estamos debatendo aqui nessa manhã e votando esse projeto, direcionado especificamente à área da saúde, mas os municípios do estado de São Paulo, juntamente com os governos estadual e federal, deveriam pensar em consórcio em todos os segmentos: educação, saneamento, assistência social, porque segurança, até porque os problemas são, de fato, afetos aos municípios. E nós, com certeza, assumimos cidadãos de outros municípios para poder dar uma assistência no município de Vinhedo, seja na área de saúde, ou seja na área educacional, ou em outras áreas, e nada mais correto se nós pudéssemos ter nesses outros segmentos consórcios que integrem esses municípios, para que os custos de todas essas operações também sejam divididas entre os municípios, principalmente os vizinhos e os que estão integrados. Então, com relação a esse projeto de lei 77, eu já tenho meu posicionamento, vou encaminhar favoravelmente e, no decorrer da sessão, venho falar a respeito de outros projetos que vou estar encaminhando contrário. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador querendo discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Paixão. Senhor presidente, demais parlamentares, público presente, internautas que nos acompanham, bom dia. Eu vim aqui falar um pouco sobre o projeto de lei 77 de 2017, que autoriza o município de Vinhedo a firmar um protocolo de intenções com os municípios de Itatiba e Valinhos, no sentido de comporem um consórcio intermunicipal de saúde. Na primeira votação, em sessão ordinária, nós fizemos um encaminhamento contrário, e por isso que nós estamos em segunda votação, já que existiam problemas no projeto e questões relativas ao planejamento da cidade. Essas questões foram resolvidas parcialmente. Então, eu vou explicar aqui, retomar os argumentos da sessão passada e deixar claro aqui o meu posicionamento no sentido de garantir a legalidade do encaminhamento do consórcio. Vou pedir para a bancada do governo conversar um pouco mais baixo, que está muito alto, gente. Muito alto. No sentido de garantir a legalidade e garantir que as coisas corram bem, né? Porque eu já disse aqui, falei em reuniões, falei publicamente, que eu sou um entusiasta, eu acho que é positivo e é uma ideia boa a questão dos consórcios. Porque a Constituição de 88, ela definiu uma série de prerrogativas para os municípios, mas deu pouca autonomia financeira. A questão da estrutura tributária está muito fixada em Brasília. E segundo, porque os municípios, nas últimas décadas, se tornaram também províncias, né? Ou seja, as políticas públicas são feitas muitas vezes no umbigo ali, discutindo internamente, sem considerar as questões regionais, que inclusive poderiam nos ajudar bastante. Bom, então nesse sentido eu vou retomar aqui para esclarecer quais são as minhas ressalvas e como eu acho que elas podem ser resolvidas. Primeiro, nós recebemos hoje, né, como já adiantou a vereadora Ana Genesini, o planejamento estratégico. Está aqui nas minhas mãos, que é uma questão que, né, já deveria estar na casa até para que a gente pudesse ter lido antes de votar. Mas tudo bem, né? Ao menos ele chegou uma hora antes da sessão, mas ele está aqui. É algo que nós não devemos desprezar, né? É importante que a gente tenha ele em mãos. Só que, ao fazer um planejamento estratégico, é preciso consultar os atores, consultar os conselhos, consultar a comunidade, consultar
a rede municipal de saúde, né? Os profissionais que vão, afinal de contas, fazer os trabalhos, né? E as pessoas não sabem ainda dessas informações. Então, a primeira questão que não estava resolvida na sessão anterior e continua não resolvida é o problema de não dialogar com os atores, né? Então, esse processo ele tem que ser feito. A segunda questão, o Plano Municipal de Saúde. É preciso estar contido no Plano Municipal de Saúde o planejamento estratégico e o plano de trabalho, com cronograma, etc., do que vai ser o consórcio. A Lei Federal 8.142, de 1990, ela fala que toda mudança ocorrida no Sistema Municipal de Saúde, que é tripartite, né, que ele é composto pela esfera federal, estadual e municipal, ele deve ser encaminhado com base em consultas, em organização democrática. E a Lei 8.080, ou a chamada Lei 8080, de 1990, ela organiza o sistema e ela também vai nesse sentido. Então é preciso cumprir essas duas legislações, ou seja, o passo seguinte à aprovação do protocolo é fazer toda essa reorganização com base em consultas. E não está claro a participação dos agentes privados. Foi falado em uma reunião que o Hospital São Leopoldo Mandique teria interesse. Mas é preciso entender isso e é preciso entender por que está um e por que não está outro. Vou dar um exemplo. Nos últimos dias foi inaugurado um hospital da Unimed em Campinas. O hospital da Unimed em Campinas certamente vai querer participar de processos nos municípios. A PUC Campinas, ela vai participar ou não vai participar, né, que é um outro espaço democrático? Como que a Santa Casa entra, que é tema de um outro debate que a gente vai fazer daqui a pouco em outro projeto. Então, é preciso fechar essas lacunas, fazer as devidas consultas, e se não for feito, eu vou levar para o Ministério Público Estadual e para o Ministério Público Federal. Votando a favor agora. Obrigado. Mais algum vereador querendo discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marquinhos Ferraz. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, Guarda Municipal. Boa noite, desculpa, corrigindo, bom dia, força do hábito. Senhores, o projeto em tela que estaremos votando agora, não quero me alongar, assim como eu tinha votado favoravelmente na primeira votação, estarei votando novamente de forma favorável e até com mais tranquilidade e mais segurança, né? A questão é o seguinte, é pensar se a ideia, se o conceito de se formar um consórcio de cidades para poder racionalizar custos, melhorar a qualidade de serviço em diversas áreas, nesse caso estamos falando da saúde, mas se isso é um conceito bom, positivo, eu entendo que sim. Entendo que, aliás, este é o caminho, como até muito bem disse aqui a vereadora Ana, para diversas áreas, né? Se a gente não procurar potencializar, racionalizar a utilização dos recursos públicos, a gente vai ter dois caminhos. Ou aumentar impostos, que eu acho que não é viável e não deve ser o caminho procurado, né? Ou diminuir a qualidade do serviço ou até reduzir o serviço prestado. Então, como essas duas alternativas, no meu ponto de vista, não são as melhores, eu acho que o caminho é o da racionalização. E a formação, como existe na própria iniciativa privada já há um bom tempo, a formação de pools de empresas, de termos de cooperação, de fusões, é para quê? Para você poder justamente racionalizar os custos e potencializar os investimentos. Isso na área pública, no Brasil pelo menos, é algo atrasado, que agora vem sendo feito, vem sendo buscado, até forçado pela necessidade que a gente tem nesse momento, né, de reduzir custos e potencializar os serviços por conta da crise.
Então, eu acho que é uma oportunidade muito importante de estarmos iniciando esse trabalho, pelos todos os indicadores que a gente tem. É um trabalho extremamente sério, pelas pessoas que vieram nos apresentar, pelo trabalho apresentado, pelo que a gente viu até agora. Então, não vejo por que não autorizar o município a participar desse projeto. Me sinto muito confortável para estar votando. Eu não tenho e não temos como ter garantia nenhuma que isso vai dar resultados positivos enquanto ele não for implantado. É óbvio que a gente tem que buscar o máximo de subsídio de informações possível que nos dê a perspectiva de que isso vai gerar um resultado positivo. E, nesse sentido, eu estou tranquilo, que eu acho que a gente tem uma perspectiva de que isso vai gerar resultados positivos. Na prática, no entanto, a gente vai ter que seguir acompanhando, né, todos o passo a passo, cada ação, seguir acompanhando para que, de fato, a gente possa conseguir o resultado pretendido, que é de ter, no final das contas, o quê? Uma melhor qualidade da educação pública nesses municípios envolvidos. E eu acho que isso a gente tem toda a possibilidade de alcançar seguindo nesse caminho. Obrigado. Mais algum vereador quer discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Rebeca. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares, público presente, sejam bem-vindos a essa casa. Bom dia também ao pessoal da internet. Então, nessa fase da discussão, quero aqui justificar, na verdade, e entender um pouquinho mais do que a gente pode fazer de bem para a cidade. Então, quando a gente está falando de saúde pública, e a ideia inicial do projeto, não é? O VIVA, Consórcio Intermunicipal de Saúde, Vinhedo, Itatiba e Valinhos. Ele é uma ideia plausível. Eu venho aqui já durante o ano todo dizendo aquela máxima da parte de administração, que quando a gente quer um resultado diferente, é necessário que a gente faça ações diferentes, não é? Se a gente continuar com as mesmas ações, a chance do resultado ser igual, ela é muito grande. Então, a ideia do consórcio ela é muito boa. O que aconteceu na segunda, quando a gente fez a primeira votação? Na segunda, eu me senti insuficiente, capaz de aceitar o projeto por falta de informação. Essa foi a discussão inicial. Não é? É óbvio que quando a gente está falando de saúde, a gente precisa fazer algo a mais. Mas a responsabilidade que nos é dada como poder constituído eleito, para o Poder Executivo também eleito, mas mais do que isso, as pessoas que estão envolvidas com o dinheiro público, a responsabilidade passa a ser uma questão não de honra, é uma questão de área de decisões. Então o dinheiro público ele precisa muito bem ser analisado. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque quando a gente solicita que um projeto ele seja destinado a melhorar a saúde pública da nossa região, nós estamos aqui na cidade de Vinhedo, por iniciativa do promotor Rogério, com uma grande iniciativa, junto com a participação de representantes do Poder Executivo, representantes de vereadores dessa casa, e durante as discussões, várias vezes, nós conseguimos enxergar que tanto o governo do Estado ele é deficitário na assistência na nossa cidade, nas outras cidades também, mas particularmente eu vou falar da cidade de Vinhedo, a partir do momento que a gente tem dificuldade de receber dinheiro do governo do Estado, que é uma obrigação também do governo do Estado, por exemplo, remédios de alto custo. Então, essa falha no sistema, ela precisa ser enfrentada de uma maneira técnica. Uma outra dificuldade também, a gente falou muito, a gente discutiu esse ano, da questão da UPA e do PA da Capela. Um dos argumentos que justifica a não presença da UPA na cidade foi me passado que o repasse do governo federal ele é muito baixo em relação ao custo geral da manutenção de uma UPA, por exemplo. E é um argumento importante, a gente precisa levar em consideração. Então, a partir do momento que a gente tem esses dois argumentos, que o governo do Estado é falho e que o governo federal é falho, a gente está propondo um consórcio para que nós unamos as cidades, para esse consórcio busque recursos nesses dois parentes, vamos chamar assim, ou esses dois personagens do sistema público de saúde que são deficitários. Ponto. Hoje foi chamada uma reunião, e eu, infelizmente, não pude estar presente nesse horário, mas eu recebi aqui em mãos. E eu, como voto de confiança, para que a gente pense, é uma balança, não é?
entre o que é bom e o que é ruim, então a gente escolhe o menos ruim algumas vezes. E no meu ponto de vista, é menos ruim a gente não fazer nada, não é? O não fazer nada é muito ruim, na verdade. E o fazer um pouco já é uma coisa boa para a cidade. Então, no meu ponto de vista, a iniciativa de nos trazer as informações, não é? Depois a gente divulga na internet, tem aqui um estudo aparentemente bem elaborado, né? Não deu tempo da gente analisar. Eu vou fazer só um adendo. Por que a gente tem que sempre buscar fazer o algo mais? Quando a gente vai fazer método de análise e solução de problemas, qualquer autopeça, qualquer montadora, qualquer fábrica, qualquer empresa que use o sistema Seis Sigma, começa por uma formação de equipe multidisciplinar. E aqui, no quadro 1 da página 32, a gente tem aqui a coordenação técnico-política que fez a memória do processamento e análise dos problemas da saúde. E aí eu vou falar do que eu conheço, que é aqui da nossa equipe técnica de Vinhedo, do chefe de gabinete de Vinhedo, secretário de governo de Vinhedo, ou seja, a formação da equipe 100% cargos de confiança. Tomara que trabalhe bem, mas é um risco. Se a gente não ouvir os funcionários, se a gente não ouvir o Conselho de Saúde, de repente a gente tem um grande projeto, uma grande ideia que pode não funcionar. Então, por enquanto é isso. Vou votar favoravelmente. Mais algum vereador? Essa palavra, senhor Com a presidente. palavra o vereador Edu Gelme. Bom dia a todos. Presidente, vereadoras, vereadores, plateia. Na segunda-feira, em conjunto com alguns vereadores, votamos contra esse projeto. E como aqui já foi falado, por que nós votamos contra? Porque estava simplesmente a aprovação de um consórcio. Um projeto que não tinha nada. E até falamos na tribuna que precisaria ter sido apresentado um plano de ação, um plano de trabalho, como já tinha sido combinado na reunião há um mês atrás. E não foi cumprido o compromisso de apresentar o trabalho ou parte do trabalho. E é natural que da segunda-feira, que nós votamos contra o projeto, até hoje, na sexta, eles conseguissem fazer todo um trabalho que não está completo. Mas já é algo que norteia, é algo que você já tem alguma coisa substancial. E claro que o consórcio é o caminho para os municípios. Para os municípios, para o Estado e para o país. Haja vista, você tem 3 cidades trabalhando em conjunto. Você poderá ter um poder de compra de medicamentos muito melhor. Esse preço poderá cair. Você terá 3 hospitais trabalhando em conjunto. Você pode ter uma deficiência aqui no nosso município que poderá ser superada em Itatiba ou em Valinhos. Tudo isso é muito importante. Então, hoje, voto a favor, em função daquilo que mudou de segunda-feira para cá, e isso vai ser, eu tenho certeza, mesmo porque o processo precisa ser finalizado, mas eu não tenho dúvida que o caminho é certo. Temos que ter novas aberturas, novos trabalhos, buscando a coletividade. E hoje não só a coletividade de Vinhedo, mas das cidades co-irmãs, Valinhos e Itatiba. Então, voto a favor e estou dando um voto de confiança para que esse trabalho possa ser terminado e efetivado com grande êxito no futuro. Mais algum vereador querendo discutir? Está aberto para a liderança encaminhar a votação. Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda os chamados vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melo. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Vereador Rubens Nunes. O vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, o projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovado por 11 votos favoráveis, nem em contrário, em segunda discussão
em votação o projeto de lei número 77 de 2017. Tendo sido aprovado em primeira e segunda discussão e votação o projeto de lei número 77 de 2017, declaro aprovado lei complementar aprovado por esta casa. Projeto de lei número 78 de 2017. De acordo com o artigo 98 do parágrafo 2º do Regimento Interno, está em primeira discussão o projeto de lei número 78 de 2017. Senhor presidente, questão de ordem. Tenho algumas dúvidas sobre esse projeto. Peço que o senhor suspenda a sessão por 10 minutos para discutirmos. Está sob a apreciação do plenário. Está suspensa por 10 minutos a sessão. Solicito ao segundo secretário que proceda a nova verificação de presença de vereadores e vereadoras. Vereador Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino, presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereador Flávio Bittar. Presente. Vereador Marcos Melli. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, todos os vereadores presentes. Havendo um legal, reiniciamos nosso trabalho declarando reaberta a 7ª sessão extraordinária da 17ª legislatura. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Vinhedo, 15 de dezembro de 2017. Excelentíssimo Valdenir, presidente da Câmara Municipal. Assunto: retirada do PLC 1314 de 2017. Solicito a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei complementar número 13, de 6 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 1246, de 28 de dezembro de 1984, Código Tributário Municipal, e da outras providências. E do projeto complementar número 14, de 7 de dezembro de 2017. Altera a Lei Complementar Municipal número 148, de 23 de dezembro de 2016, e da outras providências. De acordo com o artigo 132 do Regimento Interno, submeto ao plenário o ofício número 372 de 2017. Solicitação da Prefeitura quanto à retirada da pauta da sessão extraordinária os projetos de lei complementar número 13 e 14. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Não, senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem antes Qual da é a votação. ordem, vereador? É com base no artigo 158, já que se trata provavelmente de um pedido de adiamento da discussão para uma futura votação, é necessário ter o pedido por escrito, a deliberação de plenário, mas acompanhado de uma discussão. Então eu quero discutir. E outros vereadores também queiram discutir. Só um minuto, vou falar com o jurídico. Não, 158. Adiamento de discussão, inciso 4. Não. Está retirando da Está retirando. pauta. Sim. Não pode, retirando esse ano, não pode. Sim. Não, senhor presidente, é que não está. Pode ser que o governo, semana que vem, apresente uma nova sessão extraordinária, né? Nós não temos garantia disso. Nesse sentido, pode ser um adiamento. De toda forma, eu quero discutir, porque nós estamos na fase de votação, nós não estamos na fase da elaboração legislativa. Pode encaminhar novamente. Não, eu quero pelo menos ter uma defesa. Tem que ter uma defesa contra. O governo está. Sim, o jurídico disse que não tem retirada. Segue, primeiro secretário. Vereador Edson PC, Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Voto contra. Vereador Edu Gelme, rejeito. Vereadora Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo.
Vereador Rodrigo Paixão. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Reprovo. Nós estamos em 12, né? 12. 6 a 5. Portanto, a propositura foi aprovada por 6 votos a favor e 5 em contrário. Eu gostaria de justificar meu voto, senhor presidente. Só um minuto, por favor. Portanto, está retirado o projeto da pauta. Está indeferido, vereador. Mas na votação eu votei, não posso justificar meu voto? Ele falou que não. Não, eu votei, eu não justifico meu voto. Senhor presidente, eu só queria esclarecer, não teve discussão, não tem esclarecimento de voto, o governo de forma arbitrária entrou com ofício, eu vou me Vereador, retirar da estou vendo sessão. aqui com o jurídico, só um minuto, por favor. Algum vereador querendo justificar o voto? Gostaria, senhor Com a presidente. palavra o vereador Edu Gelme. Senhor presidente, talvez seja inédito na Câmara de Vinhedo uma sessão extraordinária e na mesma sessão, às pressas, o pedido de retirada do projeto. Enfim, foi votado, regimentalmente se discutiu, tirou o projeto. Para deixar muito claro, a oposição já tinha se pronunciado contrariamente a esses 2 projetos. Agora, o governo municipal pede a retirada. É motivo de quórum? Não sei. Agora, deixar muito claro aos vereadores que com a retirada desse projeto nessa data de hoje, a semana que vem o governo poderá enviá-lo novamente. Então, eu vou deixar a minha posição. Se enviar o projeto novamente, também sou contrário. O povo não aguenta mais aumento de impostos. Mais algum vereador? Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Paixão. Eu entendo, senhor presidente, com respeito à posição tomada por Vossa Senhoria, que o prefeito municipal, a prefeita em exercício, no caso, teriam o direito de retirar uma proposta que seria debatida pela Câmara até a fase de votação, de discussão dos projetos. Nós entramos numa fase de discussão. É uma intervenção do Poder Executivo na Câmara, no meio de uma votação. Eles vêm aqui e colocam um requerimento de retirada no meio da votação. Isso não se faz, né? E eu até falei nos bastidores, eu acho que seria a saída para o governo, claro, apresentar semana que vem, porque as matérias tributárias elas têm que respeitar 2 conceitos, o da anterioridade e o da noventena. É só colocar no Google, né? Primeiro, para ter validade de matérias tributárias, tem que ser de um ano para o outro. E mais, elas têm que ter a incidência de 90 dias. Provavelmente, portanto, deverá ser uma manobra do governo chamar uma nova extraordinária. Eu vou deixar claro, a gente nem fez esse debate na oposição e tal, mas eu vou me retirar da sessão. Não vou ficar com os ônus nem com os bônus dessa sessão. Essa sessão teve uma arbitrariedade, que foi o fato do governo retirar um projeto no andamento da sessão e não antes da discussão. Conforme o vereador Edu, que já tem bastante experiência, relatou, isso deve ter sido a primeira vez que acontece na cidade de Vinhedo. Isso é uma manobra inaceitável, na minha opinião, e eu vou me retirar da sessão. Quero deixar registrado também que a leitura da pauta houve, a discussão, como houve a primeira discussão no primeiro projeto, nos outros não houve discussão nenhuma dos outros projetos. Do primeiro projeto houve discussão, tanto é que as outras pessoas do consórcio subiram à tribuna e discutiram o projeto. O projeto em questão que o vereador pediu para suspensão não tinha discutido ainda o projeto. Enfim. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o Sandro Rebeca. Respeito à posição do senhor presidente da casa, mas eu discordo, porque foi montada uma comissão mista para discutir a pauta do dia. E quando a gente montou a comissão mista, nós discutimos todos os projetos. Na discussão particular
do projeto que a gente está falando do aumento de imposto do IPTU, que fique claro, a partir do momento que o município precisa aumentar a arrecadação, ele tem duas possibilidades de aumentar a arrecadação. O aumento de arrecadação acontece quando você cria novos impostos, novas maneiras de arrecadar essa verba, ou você aumenta aquele que você já existe. Por que eu estou dizendo isso? Porque no parecer do jurídico dessa casa, ele fez toda a assessoria jurídica e, com base no artigo 165 da Constituição, a posição do jurídico foi muito clara, porque, para nós, chegando o projeto, ele não veio acompanhado do mínimo, que é o impacto orçamentário. E aí, o que a gente está vendo aqui? Eu respeito muito, porque eu gosto sempre de ser respeitado. E eu me sinto desrespeitado nessa casa. A partir do momento que a gente faz uma sessão extraordinária, a gente se reúne, e aí a minha decepção, que precisa dar nome claro aos bois também. Decepção à atual prefeita, que teve nas mãos a chance clara de deixar claro para essa cidade o que está acontecendo. Então, literalmente, o que aconteceu? O governo não se organizou, uma incompetência novamente, a incompetência, porque não se organiza, não discute, não aceita opinião e retira o projeto. Aceito regimentalmente, não vou entrar no mérito da discussão, mas eu tenho a posição muito clara. Sou contra qualquer tipo de aumento de imposto para a cidade de Vinhedo. Essa é a justificativa do meu voto. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ana Genesini. Eu, de fato, no quarto mandato, nunca assisti mesmo uma retirada de projeto de lei no meio de uma sessão extraordinária que foi convocada exclusivamente para debater os projetos que estão na pauta. Se é regimental ou não, não vem ao caso agora. Eu creio que os projetos deveriam, sim, ir para plenário e todos terem o livre-arbítrio de reprovar ou de aprovar o projeto e não ser retirado da forma como foi. Eu deixei claro o meu posicionamento desde o início, que haveriam 2 projetos que eu encaminharia contrariamente, que são os projetos de lei complementar 13 e 14, porque eu acredito que a população de Vinhedo não pode mais ficar com o ônus de todos os problemas que a administração pública vem enfrentando, principalmente financeiramente. A gente vê ações do governo, do prefeito, em decretos de austeridade, dizendo que vai cortar gastos dentro da administração pública, mas, infelizmente, a gente não vê esses cortes de gasto acontecendo dentro da administração, e eu não entendo correto querer repassar esse ônus para a população, através... O aumento de IPTU ele vai acontecer dentro do índice inflacionário, porque o prefeito pode fazer esse aumento por decreto e ele vai fazer. O que nós iríamos aprovar ou rejeitar nessa manhã seria a questão do desconto que é concedido para aqueles contribuintes que querem pagar ou janeiro ou em fevereiro o seu IPTU à vista. Primeiro que o projeto de lei que desceu, que é o 13 de 2017, ele não definiu quais os critérios, de que forma isso seria aplicado. Então, eu já tinha a minha rejeição nesse ponto. E é por isso que sou contrário. Mais algum vereador? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Edson PC. Primeiramente, eu acho que esta casa, né, faltou com respeito à oposição, tá? Faltou de respeito com a população. Eu não tenho vergonha nenhuma aqui. Eu vim para votar contra esse projeto. Fizemos o nosso trabalho de vir aqui. Agora, o que é engraçado é o governo não se mobilizar antes, não conversar antes, ainda mais presidente desta casa retirar dessa forma, onde a população de Vinhedo está cansado de tantos impostos. Iluminação, não tem. Quantas pessoas mandaram mensagem para nós? É uma falta de vergonha desta casa, uma falta de vergonha. Tinha que ter respeito. Ah, não deu quórum? Vota mesmo assim. Vota mesmo assim.
Não fez o trabalho, volta. Agora, que é triste é o quê? É pedir parada, né? Parar a sessão para ligar para ver se vem alguém aqui para ajudar o governo. Não é assim. E não adianta olhar cara de bravo, que eu não tenho eu não tenho medo de cara brava, não. Já falei já aqui nessa casa. Eu já falei nessa casa. Tem que ter respeito com o povo. Eu entrei para fazer meu trabalho, é isso que eu estou fazendo. Agora, o que fez hoje, pelo amor de Deus. E eu vou me retirar também dessa sessão, porque não participo disso daí, não. Obrigado. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador... Senhor presidente, eu Florêncio. acho que nessa Câmara, cada um vota de acordo com o seu pensamento, Então tá bom. de acordo com aquilo que você acha como tem que votar. Eu acho que com a retirada desse projeto, a pedido dos vereadores, da situação, eu acho que quem ganha é a população, senhor presidente. Porque todos nós, vereadores da situação, quando solicitamos a retirada desse projeto, foi pensando na população, foi para que a população não arcasse com mais esse prejuízo, senhor presidente. Por enquanto é só. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Palmeira. Senhor presidente, bom, diante dos relatos aí, como o senhor bem esclareceu, né, os projetos de lei complementar não estavam em discussão ainda. Foram lidos na pauta, mas estavam em discussão. Quanto à retirada solicitada pelo Poder Executivo aí, né, ela é prerrogativa do Poder Executivo, né, embora, como o vereador Florentino esclareceu, nós também havíamos solicitado, e vou dizer por quê, e está previsto no regimento interno. E houve votação, e assim por diante, respeito ao voto de cada um. Então, são argumentos que estão utilizando, me permita que, se alguém está votando com respeito às vezes, como o vereador PC disse, me parece que é ele. Quanto à colocação de que os projetos passaram por uma comissão, me permita, nobre vereador, a função da comissão ela tem um caráter opinativo, né, com o fim de auxiliar os vereadores, e não está em discussão. Ela é simples. Então, volto a repetir, o projeto não estava em discussão, o Executivo pediu para retirar, e com relação ao projeto, eu manifestei para o Poder Executivo que nós não éramos favoráveis da forma que estava sendo feito. É isso. Né? O Poder Executivo bem ressaltou e observou e acatou aí o entendimento nosso, porque nós também não concordamos com o aumento do imposto, assim, pura e simplesmente, a não ser que venha muito bem esclarecido. E é isso que nós solicitamos. Esperamos que, de fato, o Poder Executivo sabe dos problemas que a cidade tem. Quando se fala aumentar uma coisa ou adequar as coisas, tem que ser tratado com muito carinho perante a população, para que todos tenham consciência. As despesas existem, os gastos existem. Esse discurso político que simplesmente sou contra, sou a favor, sou contra, sou a favor, né, é muito relativo. Né? Porque hoje quem está na oposição, amanhã quem está na situação, ou vice-versa, quando está lá no governo vai vir com o mesmo pedido. Preciso adequar as contas, senão não vou conseguir. Não estou dizendo que vai fazer, mas tudo depende do momento de situação. Então, aqui para mim, nesse momento, não existe situação, oposição, não. Todos nós temos que pensar no que é melhor para a coletividade num contexto geral. Não vem com a palavra povo, não, porque eu sou a favor, que sou contra povo, porque aqui todo mundo tem que ser a favor do que é bom para a população. Né? E se, de repente, para um determinado serviço necessita-se de um determinado valor... Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Peço a palavra. Com a palavra, vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de brevemente comentar a respeito do parecer, está dentro do contexto do parecer dado. Assinei o parecer junto com o vereador Márcio Melli em relação à obrigatoriedade de descer estudo de impacto orçamentário, porque para mim é claro que a lei de responsabilidade fiscal diz que é obrigatório que ele acompanhe quando você tem, e o próprio vereador Eduardo participou da discussão, acho que nesse ponto nós pensamos da mesma forma, quando você tem de fato uma renúncia de receita, uma criação de novas despesas ali. Não era o caso. Mas, independente disso, eu entendo que deveria ter descido um relatório, uma tabela de impacto orçamentário para a gente ter melhores condições. Como bem disse o vereador Sandro Rebeca, como que a gente vai votar um projeto, seja contra ou a favor, se a gente não tiver munido de todas as informações necessárias? Né? E não veio essa tabela. Isso é fato, está aí. Né? Embora não exista essa obrigatoriedade, deveria vir para a gente ter condições de fazer essa análise mais aprofundada. Né? Eu não tenho problema nenhum de assumir os meus votos e os meus posicionamentos e argumentar a respeito de cada um deles. Estou preparado para isso, desde que eu tenha todas as informações necessárias para fazer uma análise criteriosa, e nesse fato não tinha, e eu me manifestei, disse ao secretário que está presente, inclusive aqui, dessa forma não me sinto em condições de votar,
seja contra, seja a favor. Nós precisamos de maiores informações, mesmo em relação à CIP, né? É preciso ter mais informações que dê embasamento. O governo mandou um anexo, ok, mas o que gerou aquele anexo? Qual o porquê? Nós precisamos dessa informação. Do caso contrário, vai ser uma análise puramente política. E eu quero fazer uma análise política e também técnica. Então, daí a necessidade de vir o projeto completo com todas as informações necessárias. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Eu quero... Presidente, só uma questão de ordem. Sim. Pelo adiantado da hora, infelizmente, eu preciso me retirar. Já tinha compromisso agendado, eu preciso sair da sessão. Quanto aos outros projetos, votaria favorável. Ok. Boa tarde a todos. Paulinho, por favor, você pode fazer a primeira secretaria ad hoc, por gentileza? Antes de continuarmos, eu tenho alguns posicionamentos, né? Embora aquilo que eu faço, eu assumo, embora aquilo que acontece na casa, eu não corro de nada. Ao contrário de alguns vereadores ou do vereador do PC que falou e foi embora. Por quê? O artigo 119 da casa diz a seguinte, se ele não sabe, se ele não conhece o regimento interno, que estude um pouquinho mais o regimento interno. Então vamos lá. Artigo 119. Nas sessões extraordinárias, a ordem do dia só poderá ser alterada ou interrompida. Primeiro, para comunicações da licença de vereador. Segundo, para a posse do vereador suplente. Terceiro, em caso de aprovação de pedido de referência de votação. Em quarto, em caso de retirada de proposição da pauta. O que houve aqui? Então, se alguém está infringindo o regimento interno, não é a presidência. Mas é muito gostoso falar no vídeo que fala com determinadas pessoas e sair correndo. Isso o presidente não vai fazer. Nós temos aqui um jurídico, nós temos aqui pessoas que há 30 anos está aqui na casa e não brinca no seu serviço. Então a pessoa é muito irresponsável quando faz o apontamento de algo na casa e não fica aqui para ouvir a resposta verdadeira. De maneira covarde, sai da sala. Porque da mesma maneira que as pessoas ouviram as palavras dele, eles teriam que ouvir a palavra também. Da mesma maneira que de maneira covarde acontecem coisas no município, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, vindo desse próprio vereador. Então eu quero aqui deixar o meu repúdio como presidente da Câmara Municipal, com o jurídico da casa que aqui está, com o Beto, com o Conrado, de que há muito tempo faz de forma exemplar toda a estrutura da Câmara. Então, se alguém infringiu a lei, ou se alguém acha que infringiu a lei, tem aí o judiciário para isso. Agora, tem que ter respeito com os demais secretários, não só com os vereadores. Se não tem respeito com o vereador, tem com o pessoal da Câmara aqui. Por favor, tem com o pessoal da Câmara. E não sair ou ofendendo pessoas ou falar coisas que nem sabe. Porque a discussão é o seguinte, nós discutimos com pessoas que têm um mínimo de conhecimento. Algumas pessoas não compensa nem discutir, porque não tem nem conhecimento para isso. Por isso que às vezes eu me omito, não por fato de não querer ir para a briga, por não compensar, por pessoas que não pensam, por pessoas que não têm o mínimo de noção e nem a questão técnica para de conhecimento, Marquinhos. Então é muito simples vir aqui apontar, vir aqui gravar vídeo, que já está gravando vídeo, sem conhecimento de causa. É só ler o regimento, o artigo 119. Agora, se não ficou claro para ele, para um bom entendedor, meia palavra basta. Para algumas pessoas, infelizmente, Ana Genesini, tem pessoas que vêm aqui só para complicar. E só para falar mentira, mais uma vez. Comunicação falsa de crime também é crime e vai responder por isso. Então faço que o Paulinho assuma a segunda secretaria em ad hoc e o Florentino assuma a primeira secretaria ad hoc. Vamos para as discussões. Portanto, o projeto ficou retirado por 6 votos favoráveis e 5 votos contrários do ofício 372/2017.
De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do regimento interno, está em primeira discussão o projeto de lei número 78 de 2017. Algum vereador querendo discutir? Está em aberto para encaminhamento de lideranças. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do regimento interno, solicita ao primeiro secretário que possua chamar os vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Vereador Edu Gelme. Vereador Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, 8 votos favoráveis ao projeto. Portanto, está aprovado por 8 votos favoráveis, nem encontrar em primeira discussão e votação o projeto de lei número 78 de 2017. Tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação o projeto de lei número 78 de 2017, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, declaro aprovado por esta casa. Projeto de lei número 79 de 2017. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do regimento interno, está em primeira discussão o projeto de lei número 79 de 2017. Algum vereador querendo discutir? Questão de ordem. É o 79, senhor presidente. Eu quero a palavra. Com a palavra, a vereadora Ana Genesini. Bom, até agora se debateu a questão de projetos que não eram benéficos. Não acho justo a gente deixar de falar a respeito desse projeto de lei 79 de 2017 que está na casa. Se o governo tem algumas atitudes que não são aprovadas por todos nesta casa, ele também tem atitudes que devem ser enaltecidas, se não por todos, por mim. Eu não vou deixar passar em branco e deixar de falar desse projeto de lei 79 que aumenta o percentual de repasse para Santa Casa. Como que funciona? O município de Vinhedo, ele é diferenciado quando nós falamos de repasse de recurso do SUS para a Santa Casa. O repasse do SUS vem para o município, que tem a responsabilidade de fazer o repasse desse valor para a Santa Casa de Vinhedo. O município de Vinhedo, há muitos anos, ele já é diferenciado, porque ele paga em cima do valor da tabela SUS, que é uma vergonha, que é inadmissível. Ele pagava um percentual de 2,6 a maior, para poder ajudar a Santa Casa a se manter na questão da prestação de serviço de saúde para o município. Pois bem, o município está aumentando esse índice para 3,42, ou seja, do valor vergonhoso do que o governo federal repassa para o município na tabela SUS, o município de Vinhedo vai pagar 3,42 acima desse valor para poder garantir a prestação de serviço para a população. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade para manter, porque a saúde vai ficar ainda mais cara para o município de Vinhedo. Hoje, se o município já assume 99,9% das despesas com saúde, vai ficar mais caro para o município. É uma grande responsabilidade para o prefeito Jaime Cruz assumir essa conta no final. Sem contar que os projetos de lei 13 e 14, que viriam para somar recursos, foram retirados, ou se fosse para a pauta, seriam rejeitados. Mas eu creio que o prefeito precisa, para o ano de 2018, para poder, inclusive, manter esse compromisso que ele está assumindo de pagar esse 3,42 em cima da tabela SUS, arrumar uma forma de fato, arrecadar recursos.
porque senão a gente não vai conseguir cumprir o que está sendo aprovado nessa manhã. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador? Encaminho favoravelmente. Mais algum vereador querendo discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Senhor presidente, um bom dia a todos os demais vereadores presentes, internautas. Bom, o vereador Ana foi bem feliz em suas palavras e acho que só venho aqui para ratificá-las e complementar algumas informações. De fato, é um projeto bom, porque mostra aí uma responsabilidade do governo local no sentido de estar atento aos problemas, né, que nós temos. O problema da saúde é primordial e temos que estar atento. E, vereadora Ana, você bem colocou, né, que o município sempre foi diferenciado, que pagou 2,6 da tabela SUS, né, e agora está aumentando aí, passando para 3,42, além, né, do valor. Mas é bom ressaltar que a tabela SUS, ela está, acho que há mais de 15 anos sem ser atualizada, para ver como está defasado as despesas, o pagamento para despesas com a saúde. Então, quer dizer, novamente está sobrando para o município ter que arcar com isso. Novamente são mais despesas saindo dos cofres públicos, né, local, para poder arcar com aquilo que deveria ser da União, né? Mas eu não estou, de certa forma, reclamando pura e simplesmente disso. Temos sim que aperfeiçoar, temos que brigar pelo Pacto Federativo lá, no sentido dos impostos ficarem no município, para que, de fato, aqui a gente gasta, possa fazer o trabalho. Hoje votamos, inclusive, o convênio lá também relativo à saúde, que muito vai ajudar, muitos esclarecimentos, e eu acredito nisso, que vai ajudar sim, os esclarecimentos passados, né, o trabalho entre as cidades, nossas queridas cidades irmãs aí, Valinhos e Itatiba, vamos estar juntos, no sentido de aperfeiçoar os trabalhos da saúde. E esse projeto vem aqui a complementar aquele, de certa forma, visando aí pagamento de uma forma diferenciada para os serviços feitos na nossa Santa Casa aí, e também outros hospitais que forem prestar o serviço para a nossa cidade. E isso, acreditamos, possa melhorar a qualidade, mas nós temos que estar atentos justamente a isso, como você bem colocou, vereadora Ana. As coisas estão subindo, até nós estamos pagando, e de onde vai sair esse dinheiro? Então, é de se discutir. E talvez isso é um momento para discutir, foi o que nós pedimos, inclusive, porque eu votaria contra aquele projeto anterior também, que foram retirados de pauta, para se discutir de forma adulta, de forma como gente grande se diz, né, como nossos pais falam, tem que falar que nem gente grande, a ponto de mostrar tudo. Está aqui, olha, gente, estamos tendo que aumentar na saúde, estamos tendo que fazer isso, fazer aquilo. E é isso que a gente pede para o governo. Venha de forma mais clara trazer para nós informações, venha de forma mais clara mostrar as dificuldades que o município está sofrendo. Eu coloco para visualizar o município, às vezes, num patamar de condomínio. No condomínio, as pessoas têm um síndico lá, que é o prefeito do condomínio, e eles dividem as despesas. É assim que nós temos que visualizar. Não é simplesmente o povo, ele tem que ser independente, às vezes, do governo, infelizmente. Mas nós pagamos tanto imposto que não tem como ser. E quando se cria mais, aumenta assim, valores de impostos ou taxas, dificulta para o povo. Isso é líquido e certo. Mas as coisas têm que ser muito bem esclarecidas, porque às vezes quando é bem pago e tem um serviço bem prestado, a coisa fica boa, porque daí eu não tenho que dispor do meu dinheiro para resolver. Então nós precisamos que o município esteja bem estruturado, de forma a eu, cidadão, não ter que tirar do bolso para pagar. E aí o município pagando essas despesas. Então isso é fato. Então quando se paga de uma forma melhor, porque isso aqui está sendo nosso também. Quando falo nosso, toda a comunidade, para pagar os serviços, o que deveria ser o SUS, né, o governo da União. Mas quando o serviço é bem prestado, compensa, porque o município pagando aqui vai amenizar as despesas com saúde da população no particular, né? Então, assim em todos os campos dos serviços prestados pelo município. Então, com relação aos projetos que saíram, que visava ali mudar valores com relação à taxa de CIP, votaria contra, por conta que acho que tem que ser mais bem conversado, como aqui, né, foi demonstrado a importância desse trabalho. Então, amanhã, se o governo vier mostrando a necessidade, de fato, o porquê e tudo demonstrado para todos os vereadores, acredito que ele terá sucesso. E acho que foi acertada a retirada naquele anterior, por conta de melhor se discutir, como bem o vereador Marcos explicou, para ter mais segurança, né? E aí, eu tendo toda a segurança do mundo, votarei favorável e terei tranquilidade em explicar todas as votações que eu tiver, seja positiva, seja negativa. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Mais algum vereador querendo discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz.
presidente, vereadores, vereadoras, acho que a vereadora Ana Genesini já explicou muito bem aqui a importância desse projeto, e eu creio que essa casa nesse ano deu uma contribuição na área da saúde muito importante em diversas situações, vereadora. A começar pela tão polêmica, né, que alguns tanto criticaram antes mesmo de ver os resultados, de analisar friamente a necessidade, foi a questão do fechamento do atendimento no período noturno da UPA, passando para a Santa Casa. Isso permitiu uma racionalização de gastos, né, sem prejuízo de atendimento. Pelo contrário, eu tenho ouvido até elogios de uma melhora do atendimento e uma redução considerável. E justamente essa redução de gastos, que se não mexiam na qualidade, logo eram desnecessários, né, que permite agora fazer essa adequação também no repasse dos valores para Santa Casa, que, como bem disse aqui a vereadora, se tivesse o governo federal, através do Sistema Único, repassado o que era lá atrás, 15 anos, feito no mínimo o reajuste da tabela, talvez isso não fosse necessário. Como não faz, novamente o município tem que arcar com um custo a mais. Agora, o município ele teve formas de receita a mais, é aí quando a gente fala do tal discussão do Pacto Federativo. É justamente isso. No decorrer dos últimos 20, 30 anos, sobretudo desde depois da Constituição Federal, o governo federal vem sempre aumentando as formas dele arrecadar e aumentando os ônus dos estados e, sobretudo, dos municípios, né? Então, a gente está numa situação hoje, por isso que a gente vê o colapso em diversos municípios. Vinhedo está difícil, mas tem outros que estão terrível. A situação está terrível, né, numa situação de colapso. Justamente não tem como. Se vai aumentando os custos, as responsabilidades, os ônus, e você não tem nenhuma fonte nova de arrecadação, fica inviável. Então, este projeto, né, a gente está tendo como isso aqui, essa possibilidade de ampliar o repasse para a Santa Casa, que é algo necessário, porque a gente sabe que no próximo ano, vencendo o convênio que existe hoje, se não tiver essa ampliação do repasse para baixa e média complexidade, que é o grosso dos atendimentos da Santa Casa, ela se torna economicamente inviável, né? Isso complementado pelo um aumento de recursos agora com os atendimentos que tem da UPA, inclusive de convênio, que uma boa parte do convênio que era atendido na UPA que não podia se cobrar, hoje na Santa Casa pode. Então tem mais essa receita adicional, né, em cima dos planos de saúde que antes não pagava. Então eu acho que são projetos, né, muito positivos para o município, né? Nós tivemos também, agora através de uma emenda impositiva, né, aprovada por todos os vereadores da Casa, mais 1 milhão que saiu do orçamento que estava previsto inicialmente para a Câmara, também para a área da saúde. Então, eu acho que essa casa tem dado, né, no decorrer do ano, inclusive com a aprovação desse projeto, uma contribuição muito importante para a saúde pública do município. Dessa forma, encaminhamos favorável e, como disse aqui a vereadora, com méritos também ao Executivo, que teve a coragem de tomar essas medidas, de elaborar o projeto, né? Se existem pontos que às vezes a gente reclama, seja de falta de informação, né, de um maior diálogo, há pontos também positivos como esse que a gente tem que enaltecer. Obrigado. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Rebeca. Novamente, bom dia à população que nos assiste. Então, o projeto 79 que nós discutimos agora, no meu modo de entender, ele tem uma clareza favorável, que é a questão da gente entender os custos. Só é possível a gente melhorar o atendimento, seja ele de qualidade, tempo de atendimento, falando especificamente da saúde, não é? Aumentar os recursos, se de fato a gente usar bem aquilo que a gente tem. Então, eu fui pesquisar um pouquinho, até para aprender, quando a gente fala de procedimento de serviço de apoio diagnóstico terapêutico, ele precisa ser, de fato, ele precisa ter fôlego para concorrer, não só com o sistema que é utilizado pelo SUS, não é? Que a gente está falando aqui especificamente de Vinhedo, Santa Casa, porque ele é utilizado também pelos particulares, ele é utilizado também pelos convênios. Então, o que eu enxergo que a cidade precisa estar atenta?
A partir do momento que você aumenta o custo, ou você vai pagar mais para utilizar o recurso, esse recurso precisa ser bem utilizado. Respeito a opinião dos vereadores que me antecederam, mas eu não tenho essa tranquilidade de que a cidade está nadando em dinheiro no sentido de que está atendendo bem a população. A gente enxerga fila para tirar raio-x, quando não é o raio-x de urgência, que de fato a gente enxerga. Eu estive na Santa Casa na terça-feira e eu não vi esse fôlego novo. Eu vi uma fila que não vi o ano passado, por exemplo. Eu tenho criança e utilizo a nossa Santa Casa. Então, para que os recursos sejam bem utilizados, e eu sou favorável a aumentar, a ajustar essa conta de custo, porque o custo vai refletir no atendimento. Então, se a gente não consegue melhorar o custo, ou se a gente não aumenta a arrecadação, eu concordo que vai ficar mais difícil de atender, porque a gente vai ter, com o mesmo montante de dinheiro destinado, por exemplo, à Santa Casa, a gente vai ter um menor índice de atendimento, ou menos exames sendo realizados. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que fazer uma pergunta. Volto a frisar, eu sou a favor de ajudar aqui a Santa Casa, ajudar a nossa cidade, mas por que deixar para uma sessão extraordinária para a gente ter pouco tempo de análise? Será que se esse projeto tivesse vindo com mais tempo, a gente não poderia ter feito mais sugestões? Eu discordo do meu vereador que me antecedeu aqui, de achar que, esse aqui é bom, então eu voto favorável. Eu não vi essa postura nos projetos anteriores. Até porque a gente veio chamado na sessão extraordinária, porque os projetos anteriores, pelo que eu entendi, o governo gostaria que fosse aprovado. Mas não foi bem analisado. Ou eu estou enganado? Faltou informação. Então, por que eu dou o voto favorável? Porque, de novo, eu vou usar o mesmo critério. Se eu tenho, infelizmente, uma saúde que precisa de ajuda, eu não vou ser aqui incoerente de votar contra melhorar o atendimento específico aqui do serviço de apoio diagnóstico terapêutico. Mas a gente não tem a informação, não chegou para essa casa, pelo menos para mim, vereador Sandro Rebeca, de quanto que a gente está falando no ano de 2017, por exemplo. Quantos exames estão sendo realizados? Quantos exames não estão sendo realizados? Quanto que é o tamanho da fila de um ultrassom, por exemplo? É fato, porque daí a gente fica sempre na desculpa de que a informação da internet não é verdadeira. E qual é a informação verdadeira, então, no nosso município, quando a gente fala de saúde? Quando aqui o atual prefeito Jaime Cruz, onde a prefeita em exercício, Claudineia, faz a proposta, lá em 2013, o prefeito em exercício era o senhor Jaime Cruz. O que foi feito errado naquela época que não conseguiu atualizar naquela época, em 2013? O repasse do SUS, que já faz aí, se não me falha a memória, 14 anos que está atrasado, conforme foi dito, não é? Ou mais uma lei federal, não é? Por que naquela época o atual prefeito não cobrou e agora o bônus é da prefeitura? Eu não estou preocupado aqui, sinceramente, de que o meu desempenho seja o melhor ou pior. O que me preocupa é a gente não fazer o nosso papel como vereador. A partir do momento que essa casa, como legislativo, ela abaixa a cabeça para o executivo desorganizado, que chama uma sessão extraordinária e retira o projeto, a gente precisa melhorar. Eu enxergo uma coisa para 2018. Ou, de fato, essa casa toma uma postura de legislativo e ajuda a prefeitura, ou a gente, infelizmente, já sabe o final da história, que não é bom. Mais algum vereador? Eu queria deixar registrado algumas falas também. Eu não entendo abaixar a cabeça, vereador Sandro Rebeca, quando você fala, porque é um regimento interno, eles sabem, conhecem o regimento interno e estão usando a lei. Como eu disse anteriormente, se algum vereador ou se alguém da casa achar que está sendo de maneira desfavorável ou não de forma juridicamente correspondida, tem os meios para isso. Foi feito isso na CPI, foi feito isso em outros momentos. Então, vereador, ninguém está abaixando a cabeça aqui para nada. O presidente não está abaixando a cabeça para nada aqui. Agora, eu não posso também, de maneira irresponsável, barrar algo que foi feito pelo executivo de retirada, só tendo base o regimento interno. Tá?
Isso eu queria deixar registrado também, vereadora Ana Gênesis. Senão, vão achar que tudo é o legislativo. Tudo são os vereadores, é a mesa, é o presidente. Tudo. Questão de ordem bem rápida para complementar. Não tem a ordem, não tem a ordem. Desculpa, mas não tem a ordem. Você teve 5 minutos, eu falei no meu tempo de... Pelo regimento interno, eu gostaria de saber onde que o presidente pode rebater a discussão. Eu não estou rebatendo, estou falando na minha fala. O senhor falou na sua fala, eu estou usando meus 5 minutos que eu tinha para discutir. A sua fala não está falando do projeto em questão. 5 minutos para discutir. 5 minutos. Aceito se fosse projeto em questão. Por favor. Mais algum vereador? Pelo encaminhamento da liderança... Não havendo mais Como nenhuma liderança, manifestação. eu queria encaminhar. Sim, com a palavra o vereador Sandro Rebeca. Vou encaminhar conforme a liderança. Esse projeto ele é positivo para a cidade, volto a frisar. A partir do momento que a gente consegue visualizar o quanto que a cidade sofre na saúde, por um governo incompetente, por um governo que não se programa, por um governo que deixa para a última sessão extraordinária, que poderia ter sido votado durante todo o ano, para, de fato, a gente regularizar. E esse governo que, na sessão extraordinária, coloca 5 projetos, e aí muda de opinião no meio de caminho. E a nossa Câmara, nesse sentido, senhor presidente, se eu votei com respeito com a sua pessoa, peço desculpas. Não foi essa a intenção. Mas, regimentalmente, a gente é legal. Foi feito e cumprido, eu aceito, eu estou aprendendo. Não confesso que em nenhum momento eu questionei regimentalmente. Mas, e eu volto a falar, essa casa poderia ter votado o projeto que foi feito. Se essa casa, a partir do momento que não toma posição legal com o voto, como que a gente traduz para a população? Nesse sentido, porque eu respeito, e o senhor sabe disso, respeito todos os vereadores, mas nós, como é que a gente responde para a população? Viemos para votar numa sessão extraordinária. Eu vim aqui, estava aqui, não consegui chegar às 9, infelizmente, mas 5 para as 10 eu estava aqui para votar. E a gente não votou os projetos, porque regimentalmente a gente cumpriu o regimento, em nenhum momento, volto a frisar, se eu ofendi alguém, peço desculpas, mas a minha opinião é muito clara. Nós viemos para votar um projeto do Executivo que chamou a sessão extraordinária. E aí o Executivo retira, porque percebeu que não tinha voto para votar. E a nossa casa aqui, nós, vereadores, aceitamos assim normalmente? Regimentalmente? Estamos corretos e aceitamos? Foi nesse sentido que eu quis dizer, senhor presidente. Volto a frisar, se em algum momento ofendi qualquer vereador, peço desculpas. Mas eu não posso aceitar... Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Paulinho Palmeira, pelo PV. Bom, o vereador Sandro explanou agora antecipadamente. Eu acho que o projeto também é muito bom. E acho que, com relação a esse projeto que nós votamos, esse projeto que nós votamos agora, sobre a mudança da base de cálculo aí do pagamento dos serviços de saúde, ele é muito bom, mas é fato que isso não vai mudar os problemas da cidade, que a cidade tem de saúde. O valor é simplesmente para fins de efetuar o pagamento dos serviços que são prestados. Não vai... Mas a gente acredita, assim, que, lógico, quando o serviço é bem pago, as coisas podem ser que melhorem. Mas os problemas vão continuar os mesmos, viu, vereadores? Né? É verdade, né, Marcos? Mas a gente... É fato que problemas temos muito, mas quando a gente compara com outras cidades, a gente vê que ainda nós estamos num patamar um pouco elevado, graças a Deus. Né? Agora, estamos votando ele aqui, não votamos outros projetos. Isso é importante ressaltar, e eu me dirijo ao vereador Santos, porque ele bem ressaltou, nós não votamos. Por isso é bom deixar bem claro que não se deve sair por aí, como alguns já fazem, olha lá, votaram contra. O governo tem a prerrogativa de pedir o projeto, tirou, votou-se no plenário, retirou-se o projeto, pura e simplesmente. Não vejo nenhuma falta de respeito, com todo o respeito também, não quero que atingir nenhum vereador, mas para mim é simples, só não votamos. O projeto veio aqui para votar, tinha outros projetos que foram votados, o Poder Executivo pediu para tirar alguns. E uma coisa ficou bem clara, vereador Sandro, nós não votamos. Então não venha, como o outro vereador, o Edson, disse que ia votar favorável, já dá o voto daqueles que não votaram, votos que não existiram, falar pelos outros. Então isso é uma coisa bem clara. E aí, eu não me sinto nem um pouco ofendido, acho que o debate aqui é válido. E como bem disse, e volto a repetir, não houve votação. E acho que não foi descumprido em nenhum momento o regimento interno. Isso, infelizmente, se nós temos regimento interno, temos que acatá-lo. Né? Se o regimento interno falasse que não é possível, não seria tirado o projeto e votaríamos. Teríamos o voto e aí saberíamos qual foi a posição de cada um. Enquanto não tem o voto, enquanto não tem a posição de cada um, né?
o governo tirou, diante da sua prerrogativa. Então, só deixar isso bem claro, viu, vereador Sandro, não houve o voto, né, então, aqueles outros projetos. Os votos foram esses aqui que nós votamos e não há desrespeito nenhum. E eu não vejo nenhum problema vir aqui, é o nosso papel enquanto vereador, saber de tudo que pode acontecer numa sessão. E o regimento interno assim direciona. E se o regimento interno fala que pode retirar, passa pelo, assim, ou se é questão de interpretação, assim foi interpretado, é o nosso papel. Não se sinta prejudicado por isso, não se sinta... Eu acho que é um ponto válido. O governo percebeu, talvez, o clamor da comunidade, a princípio, ou talvez tirou para debater melhor. É um ponto válido para todos nós, tanto situação quanto oposição. O que é ruim é a oposição querer pisar no pescoço da situação, ou a situação querer pisar no pescoço da oposição. É o que está acontecendo, e não parece ser uma discussão para o povo, parece ser uma discussão, situação-oposição, quem vai estar lá em cima. Então, é isso que eu só debato. Obrigado. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Marquinho Ferraz, pelo PSD. Senhor presidente, eu respeito todas as opiniões, não tenho problema nenhuma com quem... não tenho problema nenhum com quem discorde dos meus pontos de vista, desde que faça em cima do que de fato eu falei. Né? Agora, não pode distorcer o que você falou ou tentar rebater em cima do que você não disse. Em que momento eu disse aqui que o governo hoje tem folga de caixa, que a saúde tem folga? Onde? Pega a minha fala e vê. O vereador que me antecedeu, o vereador Sandro Rebeca, que eu respeito pessoalmente, né? Questão mas de ordem, de algo que eu não citei disse. o nome dele. Questão Citou. de ordem, senhor vereador, nem imagina. Não citei Vereador, o nome dele. Não pode. Por favor, Marcos. Volto a falar, mas eu estou citando, vereador, respeito muito Vossa Excelência como pessoa, né? Mas se referiu a algo que eu não disse. Pelo contrário, quando que foi dito? Eu antecedi Vossa Excelência na fala. Quando que foi dito ali que tinha folga? Pelo contrário, o que eu disse e reafirmo, que nesse governo estão sendo tomadas algumas medidas que não são populares, que muitas vezes dão margem para discursos demagógicos, hipócritas, mas que são necessários para você ter condição de hoje aprovar uma lei como essa que estamos aprovando aqui, aumentando o repasse para a Santa Casa. Ou então ia tirar dinheiro de onde? Foi isso que eu disse com muita clareza. E voltando na questão aqui do projeto, que fique claro, não foi nós todos que reclamamos que faltava informação, que não veio o estudo de impacto orçamentário, que faltavam informações a respeito do projeto da CIP, que desse embasamento? Agora, se nós reclamamos disso, que não veio com as informações necessárias, o governo vai e retira o projeto. E votei sim a favor da tirada, porque não faria sentido eu reclamar da falta de informação e o governo está bom, então eu estou retirando para poder mandar o projeto com maiores informações. E depois eu vou votar contra? Qual o sentido? Qual a lógica disso? Então o que eu vejo é um espetáculo de hipocrisia. Isso sim, vamos debater em cima do que é fato, do que é real. E cada um se posiciona, não tem problema nenhum. Se o projeto voltar nessa casa, vou votar sim, da forma que minha consciência mandar, vou justificar e assumo, sem problema nenhum. Não tem problema, não estou aqui para ficar fazendo discurso demagógico, hipocrisia barata. Assumo minhas posições e aceito crítica, desde que seja em cima daquilo que de fato eu falei. Aí não tem problema nenhum. E complementando em relação ao projeto, volto a afirmar aqui. É um projeto que ele está sendo muito benéfico para a cidade. Possível graças a medidas que foram tomadas esse ano e que muita gente veio aqui distorcer a informação e fazer discurso hipócrita e demagógico. Obrigado. Mais algum vereador? Só uma questão de ordem, não quero conturbar, só para perguntar mesmo. Não tem questão de ordem. Ele citou meu nome, eu não citei o senhor vereador. Sim, não tem. Mas assim, você está contrariando a sua própria fala, porque uma vez na tribuna aqui você falou que do gerúndio, né? Que fala no gerúndio, que engloba todos. Isso faz com que a pessoa fale direto o nome da pessoa. Mas não tem... Sim. Mas não tem. O vereador que antecedeu. Vereador, não tem. Não tem. Vamos lá. Mais algum vereador? Não havendo mais manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicita ao primeiro secretário que possua chamados vereadores e vereadoras para a votação nominal. Sandro, vereadores, por favor. Vereadora Ana Genesina. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Vereador Edu Gelmo. Vereador Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo.
Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, o projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis. Portanto, está aprovado por 8 votos favoráveis. Devo encontrar em primeira discussão e votação o projeto de lei número 79 de 2017. Tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação o projeto de lei número 79 de 2017, de acordo com o parágrafo 2º do regimento do artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta Casa. Antes de terminar a sessão, queria ler o ofício do vereador Rubens Nunes. Viemos pelo presente informar ao nobre presidente que, devido a compromissos previamente agendados, não poderei participar da 7ª sessão extraordinária a realizar-se na data de hoje, às 10 horas. Então, registrado aí a ausência do vereador Rubens Nunes. E, terminando, eu quero só deixar também de forma bem clara que eu não acho vergonhoso o que foi feito aqui, viu, Ana Genesini, porque está de acordo com a lei. Vergonhoso para mim é não reconhecer o regimento interno. Querer opinar sem conhecimento técnico, colocando em xeque o trabalho de profissionais da casa. Profissionais fantásticos da casa. E, por fim, de forma irresponsável, opinar, de forma ignorante. Ignorante. E jogando a pedra e escondendo a mão. Nada mais havendo a tratar nessa presente sessão, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.